Qual é a visão do Espiritismo sobre a perda dos familiares nas mortes prematuras? Pessoas que morreram cedo, que foram embora antes do que todos esperavam. Como o Espiritismo trata essa questão? Esse é o assunto de hoje, aqui no canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Bruno Marota, e se você gosta de Espiritismo e espiritualidade, então se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E sem muita demora, vamos direto ao assunto. Esse texto apareceu para mim durante o Evangelho no Lar, 2 semanas atrás. E a primeira coisa que eu pensei foi, será que alguém vai morrer? Alguém jovem vai deixar esse mundo material e vai para o mundo espiritual? E sim, foi exatamente isso que aconteceu. No dia de hoje faleceu um conhecido meu, uma pessoa muito querida aqui onde eu moro, não muito próxima, mas uma pessoa a qual eu dava bastante valor. E essa pessoa sofreu um acidente de moto e desencarnou no dia de hoje. Então eu resolvi que era hora realmente de falar a respeito desse texto. Eu imaginei naquela época, quando eu abri esse texto, 2 semanas atrás, que ele não estava vindo à toa, que havia um motivo para que esse texto estivesse sendo aberto por mim. E de fato havia. Uma pessoa jovem ainda deixaria a vida. Uma pessoa que deixa um filho bem criança, bebezinho ainda. Quando Deus vem e leva uma pessoa jovem ainda, uma pessoa com um futuro promissor ou com muito futuro ainda pela frente, nós nos questionamos o porquê disso acontecer. Nós pensamos que é uma injustiça. Pensamos, por que Deus leva uma pessoa jovem com um futuro brilhante pela frente, com tantas coisas ainda por acontecer, com imenso potencial, mas deixa aqui no mundo pessoas que já viveram muito tempo, que já tiveram uma vida cheia de desgosto, porque Deus leva aqueles que ainda têm muito por fazer e deixam aqueles que têm muito pouco a fazer ainda, que pouco lhes resta. Essa é uma pergunta que certamente todos se fazem. Por que Deus deixa uma mãe desamparada sem o seu filhinho? Ou, nesse caso, uma mãe desamparada com seu filhinho pequeno, sem o pai ainda jovem, que teria muitos anos para cuidar daquela criança? Essa é uma pergunta de difícil resposta, mas que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz algumas considerações, algo para nós refletirmos a respeito. E o livro de Allan Kardec começa dizendo que a primeira coisa que nós temos que fazer é nos elevarmos além do entendimento aqui material, além do entendimento do mundo material. Que tudo aquilo que nós cremos que seja o bem, muitas vezes é o mal. A previdência divina, na verdade, ela está justamente nos casos em que nós não podemos enxergar, que nós não conseguimos compreender e ter uma visão do futuro, onde nós achamos, entendemos ou cremos ver o mal, mas que na verdade o mal não existe naquele caso específico. A realidade é que nós enxergamos a justiça divina pelo nosso prisma, pela nossa justiça, pela forma como nós enxergamos o que quer que seja a justiça. A nossa visão fica limitada somente ao agora e nós não sabemos nem do passado e nem do futuro. Nós não sabemos o que aconteceu, nem o que vai acontecer, nem porque esse espírito está indo embora, nem porque os outros espíritos ficam aqui com a ausência desse que se foi. Nós não temos a capacidade de enxergar toda a realidade em volta do fato. Será que caberia pensarmos que Deus nos causaria um mal indescritível por um simples capricho? Que essas coisas aconteceriam com a nossa vida simplesmente de bobeira? Deus nada faz sem um objetivo inteligente. Nada acontece sem a permissão dele. Não está escrito que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados e que nenhum fio cai sem a permissão de Deus? Sim, esse é o nível de controle que a espiritualidade possui sobre as nossas vidas e sobre o que acontece aqui no nosso mundo material. O que acontece
costuma ter um motivo, ainda que a gente não entenda. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que se nós olharmos com calma, nós veremos uma razão divina em todas as coisas que acontecem. Uma razão regeneradora. Nós podemos até não ver essa razão agora, mas daqui a alguns anos, se nós olharmos com calma, nós veremos, nós saberemos o porquê aquilo aconteceu, o porquê nós necessitamos passar pelaquela situação. Só que enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivendo a situação desesperadora, nós somos egoístas e achamos que aquilo aconteceu, que nós estamos sofrendo aquilo apenas para o nosso sofrimento, que Deus quis, na verdade, nos castigar, enquanto não é nada disso a situação real. Há um outro motivo por trás disso tudo. E quando o assunto é o desencarne de pessoas ainda jovens, o Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos traz algumas considerações bem interessantes. Creia que a morte, muitas vezes, ela é preferível a uma encarnação com mais 20, 30 ou 40 anos de desregramentos vergonhosos, que muitas vezes destroem e envergonham completamente uma família. Então, às vezes é melhor que a pessoa se vá do que se desencaminhe por aqui e que prejudique não só a sua encarnação, como várias outras encarnações no futuro. Quando nós dizemos que a pessoa tem um futuro brilhante pela frente, ou ainda teria muito por fazer, por acaso você sabe que futuro seria esse? Que futuro brilhante seria esse? Que coisas seriam essas a se fazer aqui? Se essa pessoa, naquela situação em que ela se encontrava, ela iria, de fato, viver essa vida magnífica, esse futuro brilhante, ou tudo iria desandar? Não seria melhor que essa pessoa deixasse a vida agora, sem ter a oportunidade de fazer tudo errado, já que Deus poderia ver, ou a espiritualidade poderia perceber que daqui para frente tudo desandaria? Não seria melhor aproveitar tudo aquilo que já foi feito até agora e não permitir que a situação desandasse? O desencarne prematuro, muitas vezes, na verdade, é uma preservação que aquele próprio espírito tem de um futuro mais sombrio, uma preservação de misérias da vida e de seduções do mundo material que poderiam acabar com o resto da vida que aquela pessoa ainda teria e que comprometeria o seu pós-vida e as encarnações futuras. Veja dessa forma e talvez você comece a entender um pouco melhor as razões divinas para que uma pessoa desencarne mais cedo. Aquele que deixa o mundo material, ainda jovem, ele não é vítima de uma fatalidade. Mas Deus julga que para ele não há mais utilidade em continuar aqui, vivendo da forma como estava ou da forma como viveria. Não havendo mais utilidade, não seria melhor preservá-lo dos infortúnios? Porque vale lembrar, nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e não em um mundo regenerado, não em um mundo feliz. A vida aqui, segundo a doutrina espírita, é uma vida, sim, de provas e expiações, uma vida de muito mais sofrimento do que de felicidade. Então, aquele que nos deixa, na verdade, ele pode estar sendo simplesmente preservado, porque não há nada mais de útil que ele tem aqui para fazer. E se essa for a realidade da situação da pessoa que nos deixou mais cedo, será que vale mais a pena apostar na vida futura dela? Ou deixar que ela viva os benefícios de tudo aquilo que ela fez lá no mundo espiritual? Não vale mais estar bem diante da vida futura, diante de uma vida que é a vida real, a vida eterna, uma vida com os espíritos mais elevados, do que estar aqui correndo o risco de escorregar, correndo o risco de desandar, de viver algumas misérias e piorar o seu futuro. Então essas são considerações que o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz.
e são coisas que nós não levamos em consideração no momento do nosso sofrimento. O livro de Allan Kardec ainda nos diz que ao invés de nós sofrermos, blasfemarmos ou reclamarmos de Deus, nós deveríamos, na verdade, ficarmos felizes, porque Deus está levando para lá, levando para a verdadeira vida, uma pessoa que estaria aqui, que estava aqui nesse vale de misérias e de sofrimento. Então ele entende que a vida aqui no mundo material é muito pior do que a vida no mundo espiritual. Ou seja, a vida aqui, nesse mundo de provas e expiações, é uma vida difícil, comparável a um hospital ou a uma prisão. É isso que os espíritos nos ensinam. Então, esse espírito teria sido liberto por Deus. E há uma outra passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que reforça essa ideia. Nós dizemos assim: se fosse uma pessoa boa, ou se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas o homem mau não morreu nesse acidente. E os espíritos nos dizem que esse raciocínio, de fato, ele é correto. E justamente por isso que eu acabei de explicar. Se fosse um homem de bem, se fosse um homem bom, ele estaria liberto. Ele estaria livre dessa vida aqui de sofrimentos. Ainda mais se ele estivesse passando por momentos de sofrimento que fossem perdurar por um longo período e que não houvesse necessidade para ele viver esses momentos. Então, essa pessoa seria levada para um mundo melhor, ao invés de ficar aqui em sofrimento. Então, que cabe a nós ficarmos felizes por isso. E que esse ditado que existe aqui no nosso planeta, no nosso mundo material, ele é muito mais verdadeiro do que a gente imagina. O Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos faz refletir a respeito dos encarnados que se vão e do nosso próprio egoísmo por querermos que eles fiquem aqui. O livro nos pergunta se nós não estamos sendo egoístas ao queremos que as pessoas permaneçam aqui conosco, em um local de sofrimento, quando elas podem ir para lá, viver uma vida melhor do que a vida que eles tinham aqui. Ele dá a entender que normalmente esses casos em que as pessoas vão antecipadamente são casos em que as pessoas estão ficando livres do nosso mundo. E o Evangelho ainda nos diz que esse nosso sofrimento pela separação eterna, por nós acharmos que nunca mais veremos aquela pessoa, na verdade é uma falta de fé, que isso não deveria alcançar principalmente os espíritas, porque os espíritas têm ou deveriam ter a certeza que muito em breve irão se reencontrar com essas pessoas que se separaram da gente. Então, nós deveríamos ter a certeza que o reencontro será em breve, daqui a poucos anos, e que esses poucos anos nada significam diante de toda a eternidade, diante de todo o período que ainda teremos pela frente. Seria, na verdade, como se essa pessoa estivesse indo morar em um outro país e fosse ficar incomunicável por algum tempo. Mas nós temos a certeza que no futuro, não tão distante, nós veremos essa pessoa novamente. Nós estaremos com ela novamente. E que os espíritas, mais do que todos os outros, sabem ou deveriam saber que a alma vive muito melhor quando ela está completamente desembaraçada do seu invólucro material. E como consolo, cabe a nós lembrarmos que essas pessoas não estão longe de nós. Nós não podemos vê-las, é verdade. Não podemos muitas vezes ouvi-las. Apenas alguns poucos médiuns conseguem e têm esse privilégio. Mas a maioria de nós não tem essa capacidade. Mas isso não significa que essas pessoas estejam distantes ou que não possam receber as nossas boas lembranças, as nossas comunicações e as nossas orações. Que nós oremos por eles, que nós lembremos-nos deles com felicidade, dos bons momentos, das boas pessoas que eram quando estavam aqui. E que a nossa felicidade, os nossos bons pensamentos irão certamente alegrá-los e que eles estarão ao nosso redor
mais cedo ou mais tarde. Muito em breve, como nós sabemos, eles poderão nos acompanhar. Talvez não num primeiro momento, enquanto ainda estejam na perturbação do desencarne, mas em um momento logo posterior, assim que se restabeleçam, eles vão poder nos acompanhar, velar por nós. E da mesma forma que as nossas lembranças felizes que guardamos deles farão com que eles se sintam felizes, o nosso desespero e o nosso sofrimento também fará com que eles sofram. Então, o melhor que nós temos a fazer em uma situação dessa é sempre nos lembrarmos dos momentos felizes que tivemos com essas pessoas, do quanto elas eram boas ou foram boas para nós, de tudo de bom que vivemos com elas. Essas boas lembranças e as boas orações, os pedidos a Deus, tudo isso alcançará cedo ou tarde, direta ou indiretamente, esse espírito que lá está e o fará se sentir muito melhor por saber o quanto querido ele era pelas pessoas que ficaram aqui no mundo material. As nossas dores, muitas vezes, vão acabar denotando, na verdade, uma falta de fé. Em alguns casos extremos, até a revolta contra a vontade de Deus. Ao invés disso, por outro lado, se nós acreditarmos no encontro futuro com essa pessoa, acreditarmos que ela pode estar bem e que ela vai ficar bem, se não for agora, num primeiro momento, daqui a pouco, isso, na verdade, demonstra fé e resignação perante a vontade de Deus. Então, era isso que eu tinha para trazer para todos vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Isso é um resumo de uma passagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não joguem pedras no mensageiro, caso vocês discordem. Mas eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender o ponto de vista. É algo que nós temos que trabalhar ainda. É difícil nós pensarmos dessa forma, muito difícil. Mas, com o tempo, com reflexão, a gente vai alcançando esse entendimento. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Fique bem e até lá, um grande abraço.